Oi, boa tarde. Hoje é 18 de março de 2025. Eu sou Terezinha e a gente está vendo o Livro dos Médiuns, parte 2ª, capítulo 16, Médiuns Especiais. Essa é a segunda parte desse porque é extenso. O item 188. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Os médiuns, então, todos os gêneros de mediunidade têm variedades que são comuns entre eles. Os médiuns sensitivos são pessoas suscetíveis de sentir a presença de espíritos por uma sensação geral ou local, indefinida ou explícita. Ele acha que tem, acha que não tem, tá assim, algo estranho. A maioria distingue os bons dos maus pela natureza dessa sensação. Uma sensação ruim, uma energia ruim ou uma energia boa, né? Os médiuns delicados e muito impressionáveis devem se abster de comunicações com espíritos violentos ou com sensações densas, pesadas, por causa da fadiga que fica sobre eles. Os médiuns naturais ou inconscientes são os que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação de sua vontade. Lembra o médium natural ou inconsciente? Talvez tenha um pouco a ver com o médium mecânico da psicografia, né? Porque produz os fenômenos espontaneamente. Os médiuns facultativos ou voluntários, eu me voluntario, eu quero, são os que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Eu quero entortar uma colher. Seja qual for essa vontade, eles nada podem se os espíritos se recusarem, o que prova a intervenção de um poder estranho. Então não é nada de mágica. Se eu quero que um papel flutue até ali no sofá, não é só porque eu quero, um espírito vai fazer, ou ele vai ter que ter alguém, vai ter que me ajudar, um espírito, um poder superior. 189. Variedades especiais para os efeitos físicos. A matéria é muito extensa, por isso que eu tô lendo com vocês, eu tô aprendendo junto, tá? Por isso, se alguém quiser comentário, pode fazer comentário que vai acrescentar pra gente. Então, há variedades especiais para os efeitos físicos. Os médiuns tipológicos produzem os ruídos de tipologia. Eu falei já com vocês. Produzem os ruídos e as pancadas com ou sem a sua vontade. Os médiuns. Variedade bastante comum. Epilepsia parece, né? Os médiuns motores produzem o movimento dos corpos inertes. Também bastante comum. Médios de translações e de suspensões produzem a translação aérea e a suspensão de corpos inertes no espaço sem um ponto de apoio. Eles levantavam mesa no início, tipo mágico, que por truque levanta um corpo, né? Mas aquilo é mágico, não tem? Ele tem o truque dele. Mas se fosse um médium, ele teria esse poder. A gente já vê isso muito em filme de exorcismo, né? Então, os médios de translações e de suspensões produzem essa translação aérea e a suspensão de corpos inertes no espaço sem um ponto de apoio. Pode passar embaixo. Há alguns que podem elevar a si mesmos, mais ou menos raros. De acordo com o desenvolvimento do fenômeno, muito raros esses que se levanta por si mesmo.
Vamos ver, médiuns de efeitos musicais. Provocam a execução de músicas em certos instrumentos sem o contato. Eu já vi muito isso em um filme. Isso é muito raro, tá? Em filme só que toca o piano lá, as teclas você vê, mas na verdade são muito raros. Médiuns de aparições. Podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis. Lembrando, fluídicas, é só o fluido, não dá para pegar. Ou tangíveis, eles podem se tornar tangíveis, pegáveis. Então, os médiuns de aparições podem provocar essas aparições visíveis para os assistentes. Isso é muito excepcional. Quer dizer, não é tão fácil. Médiuns de transporte. Podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Essa é uma variedade de médiuns motores e de translações. Também são excepcionais. Excepcionais é que é mais difícil de acontecer. Médiuns noturnos. Obtêm apenas alguns efeitos físicos na obscuridade, no escuro. Eis a resposta de um espírito que fizemos sobre esses médiuns, se poderiam ser considerados uma variedade. Se isso era uma variedade, o médium desse poder. Então responderam. Quem respondeu foi Erasto. Pode-se certamente fazer disso uma especialidade de mediunidade, mas isso se deve mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam dessa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderia chegar pelo exercício a agir tão bem na luz quanto na obscuridade. Essa variedade de médiuns é pouco numerosa. E é preciso que fique bem claro que é graças a essa condição que se apresentam todas as facilidades para a realização dos truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos pelos quais os charlatões têm frequentemente abusado da credulidade, fazendo-se passar por médiuns a fim de ganhar dinheiro. Viu? Mas o que importa? Os farsantes de salão, como os da praça pública, serão cruelmente desmascarados, e os espíritos lhe provarão que agem mal, intrometendo-se na obra deles. Sim, repetimos, certos charlatões receberão de modo bastante rude o desagradável castigo de todos os falsos médiuns. Aliás, tudo isso não durará muito. Foi o recado do Erasto. Médiuns pneumatógrafos. Lembra que pneu lembra ar. Grafia, estudo. Então, é a escrita pelo ar, que obtém aquela escrita direta que já falamos, mas graças a Deus o estudo é muito intenso, muitos conhecimentos uma vez, então vira mexe está repetindo alguma coisa. Então os médiuns pneumatógrafos é aqueles que obtêm escrita direta, que eu coloco um papel dobrado ou aberto na gaveta ou em cima do móvel, num silêncio absoluto para facilitar, e daí a um tempo aparece a escrita. Precisa ter o espírito, um médium de poder para isso, um espírito que tenha, que queira, e a vontade divina. Fenômeno bastante raro, porém fácil de ser imitado por trapaceiros. Falsos mágicos. Os espíritos insistiram, contra nossa opinião, em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. Porque tá vendo, é físico. Pela razão, disseram eles, que os efeitos inteligentes são aqueles de que o espírito se serve do material cerebral do médium, o que não se dá na escrita direta. Tá certo, né?
A ação do médium é aqui totalmente material. Ele só colocou lá. Enquanto que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, ele tem cérebro. Então eles falaram que aquela escrita direta é um efeito físico, segundo os espíritos. Médiuns curadores têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica. Todos os que têm fé a possuem. Tem mães que benzem o filho, né? Sejam médiuns ou não, ela não passa de uma exaltação do poder magnético, fortificado, em caso de necessidade, pelo auxílio de bons espíritos. Médiuns excitadores, pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, o médium excitador, aquele inculte, pela sua influência, a faculdade de escrever. Aqui há mais um efeito magnético do que um fato de mediunidade propriamente dita, porque nada prova a intervenção de um espírito. Em todo caso, pertence à categoria dos efeitos físicos.